Olá amigo, olá amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast do Viva com Sobriedade. O meu nome é Patrick Oening e, como eu sempre falo, você estando aqui, eu garanto que eu tenho uma boa noção sobre o que você está passando ou sobre o que você vê algum ente querido, um familiar querido, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa ou um amigo passando. O objetivo do canal, o objetivo do podcast do Viva com Sobriedade é passar aspectos práticos, mindset, motivação, para que você consiga restabelecer o controle sobre a sua vida. E muito mais do que resultados de pesquisas, resultados de livros, eu posso falar com propriedade porque eu sou um alcoólatra em recuperação. Então, muito do que eu passo aqui é relacionado ao que eu pratico, ao que eu vivo e ao que eu fiz de mudanças na minha vida, principalmente na minha mentalidade e no meu comportamento. Então eu espero que eu possa ajudar vocês nessa grande caminhada que é a caminhada da recuperação. Caso você ainda não tenha ouvido os episódios anteriores, eu peço que entre no canal e ouça-os. Eles são de grande valia, cada episódio é pensado e desenhado com muito carinho. E eles são numa construção constante, eles são episódios que, sequencialmente, eles vão beneficiar quem os ouve e quem os aplica na sua vida. Ok? E também peço a vocês que se inscrevam no podcast, se inscrevam no canal. A inscrição ela é gratuita e ela sempre será gratuita. Sempre eu estarei aqui, sempre eu estarei motivando, sempre trazendo novidades, sempre passando um pouco do que eu fiz e deu certo. Muito do caminho que deve ser trilhado por você, pelo seu familiar, ele pode ser antecipado. Muitos dos erros que eu cometi e a gente vai tratar aqui e eles podem ser evitados na sua vida. Nosso tema de hoje é sobre o alcoolismo ser ou não uma doença para a vida toda. O tema é um tema bastante importante porque muitos alcoólatras eles tendem a acreditar, muitos não, a grande maioria dos alcoólatras tende a acreditar que o alcoolismo não é uma doença para a vida toda, ela é um estado passageiro da vida da pessoa. Por quê? Porque muitas vezes ela atribui que o alcoolismo ele se desenvolveu por conta de algum desvio, de algum problema que ocorreu na vida dessa pessoa. E ele acredita que, corrigindo esse desvio, corrigindo esse problema ou passando por essa fase, o alcoolismo tende a se normalizar. Fato é que isso é uma mentira, fato é que isso é uma desculpa do próprio alcoólatra. E ele não faz essa desculpa, ele não monta essa desculpa de forma derradeira, ele faz isso com base no sentimento que ele tem, então ele acredita realmente nisso. Ele não tenta enganar as pessoas por conta disso, ele realmente acredita que aquele estado é passageiro e que aquela situação finalizando, ele volta à sua normalidade. Porém, a gente vê que na prática isso não se aplica. O alcoolismo ele é sim uma doença para a vida toda. E sendo uma doença para a vida toda, não importa quantos anos você tem de abstinência, você ainda é um alcoólico em recuperação. Você já não está mais sob o efeito do vício do álcool, porém ele é um fantasma que margeia constantemente a sua vida. E quando você menos esperar, quando você abrir uma possibilidade, ele vai vir e tomar conta do que ele acredita que é dono, que é a sua própria vida. E você vai perder novamente as rédeas do domínio da tua própria vida. E isso vai acontecer de uma maneira muito sutil, muito fugaz, na maioria das vezes com o seu próprio consentimento. Porque você acredita que, sendo passageiro o estado alcoólico, o estado da dependência, muito em breve você vai poder voltar novamente a beber socialmente. Normalmente se utiliza esse termo, eu posso beber socialmente, eu só não posso extrapolar. Então o alcoolismo, como doença, ele é uma doença que não tem cura. Assim como a diabetes mellitus não tem cura e basta se manter afastado ou ter um controle muito grande da ingestão de açúcares, o alcoólatra ele não vai poder ter o contato com o álcool, porque maior ainda do que o problema que o diabético tem com o açúcar, o alcoólatra tem com o álcool, porque a sua dependência ela é total. Então
mesmo o paciente diabético podendo ingerir quantidades controladas do açúcar, o paciente diabético não pode, em hipótese alguma, ter contato, o mínimo sequer, com álcool. Ok? Então é importante ter isso muito em mente, porque ele tende a desvirtuar, mas o paciente diabético ele ainda pode consumir, porém em pequenas quantidades. Então significa que socialmente eu posso ingerir. Não. A relação que se faz do diabetes com o alcoolismo é que ambas são doenças para a vida toda, ou seja, ambas são incuráveis. Até hoje ainda não existe nenhuma cura para nenhuma dessas duas doenças. Eu digo até hoje porque a medicina pode evoluir, a psicologia pode evoluir suficientemente e, quem sabe, num futuro tratar de forma integral, de forma a controlar de uma vez por todas a compulsão, porque o paciente alcoólatra ele tem, diferentemente do bebedor ocasional, a compulsão, e ele não consegue controlar a compulsão dele, e a compulsão dele é uma compulsão pelo álcool. Então ele precisa ter esse controle total sobre a sua vida, controle total sobre o que ele escolhe ou não beber. Ok? Então, disse que se a gente procurar na literatura, a literatura vai dizer que a dependência química do álcool, então das moléculas de álcool que vão estar lá na bebida, vão estar na cerveja, vão estar na cachaça, vai estar no uísque, vai estar na vodka, vai estar no gin, essa dependência química ela demora 30 dias, porque em torno de 30 dias a gente tem uma saída total desse álcool do nosso organismo. Porém, é importante salientar e reforçar que a dependência do paciente alcoólatra não é necessariamente a mesma dependência química do paciente usuário de drogas, mas principalmente uma dependência psicológica e comportamental. Aí que tá. Essa dependência psicológica e comportamental do alcoólatra, ela dura a vida toda. A dependência química dura em torno de 30 dias, mais ou menos, uma média, pode variar para mais ou para menos. Porém, o mais importante é que a dependência psicológica e comportamental, ela dura sim uma vida toda. E é isso que faz com que o alcoolismo ele seja uma doença para a vida toda. É importante ter isso em mente para que a gente consiga trabalhar isso dentro da nossa própria consciência, nós sendo o alcoólatra, e também consiga trabalhar com as práticas diárias com aquela pessoa que é alcoólatra e que convive conosco. Porque o alcoólatra ele tende a manipular essa sua recuperação, a própria recuperação dele, para terceiros. Como assim? Ele manipula de forma a mudar o seu comportamento temporariamente, para que o terceiro que visualiza toda a estrutura dele, é um esposo, é uma esposa, são os filhos, é o patrão, os colegas de trabalho, né, os colegas, os amigos, que ele está melhorando, que ele está recuperado de forma que ele consiga retornar para a sua bebedeira, que ele consiga retornar para a sua atividade fazendo ingestão da bebida alcoólica. E eu não falo isso pela experiência também de outras pessoas, mas sim pela minha própria experiência, né? Eu mesmo deixei de beber várias vezes, foram dezenas de vezes que eu, em resultado, a pressão de terceiros, a pressão de pessoas de fora, eu parei de beber. Parei de beber, alterei o meu comportamento, porém eu não alterei a minha mentalidade. E com isso eu manipulava a minha recuperação dizendo, estou recuperado, creio que eu possa beber socialmente. Porque se eu beber socialmente, eu vou ter mais ânimo de sair, vou ter mais ânimo de formar um círculo social e de participar dele. Então as pessoas cediam a isso porque elas acreditavam nisso. E eu também acreditava. Eu acreditava que eu conseguiria fazer a ingestão de pequenas quantidades de álcool. Só que a minha doença, ela não é somente química, ela é uma dependência psicológica e comportamental. Então, comportamentalmente, eu não me controlava. Então, a minha compulsão dominava a minha pessoa. Ela dominava e eu sopesava. Eu fazia um contrabalanço de valores e a bebida ganhava naquele momento. Por quê? Eu não tinha alterado a minha mente, eu não tinha alterado a minha mentalidade, somente a minha parte externa. Então, se você está
ausente da presença do álcool, está em abstinência de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, não importa, tá? Não importa, porque mesmo as alterações de comportamento para o bem, mesmo as alterações de comportamento que lhe mantêm afastado do álcool, elas não vão garantir uma boa relação com o álcool futuramente. Não vão. Muito pelo contrário, já é sabido. A pessoa ela pode passar décadas sem beber. Se ela retorna a beber, ela retorna na mesma fase praticamente que ela havia parado, ou pior. Ela não volta a beber socialmente. Ela bebe socialmente um dia, no segundo dia ela já acredita que o álcool pode fazer parte da vida dela novamente e ela começa a visualizar o álcool como um período curto de alegria no dia dela. Então ela vai fazer ingestão durante a manhã, durante a tarde, durante a noite, e isso vai fazer parte rotineiramente da vida dela. E novamente ela perdeu todos aqueles anos porque a recuperação é lenta e gradativa. O álcool, gente, é uma doença de memória. O que seria uma doença de memória? Não importa quanto tempo você fique afastado dele. Não importa quanto tempo você fique sem beber. Se e infelizmente você retornar a beber, ele vai dar continuidade a partir do ponto que ele parou. Pode demorar 1, 2, 3 dias, pode demorar uma semana para você continuar a beber no volume que bebia antigamente, mas vai retornar e vai ser pior. Eu tenho certeza absoluta e posso falar com toda a propriedade, vai ser pior. E posso falar com propriedade porque a cada vez que eu passava sem beber, eu retornava e retornava muito pior. Retornava num estado já muito mais avançado. E isso gerava um grande problema, porque se eu passasse 6 meses, se eu passasse 1 ano sem beber, se eu perdesse esses 6 meses, 1 ano, eu digo perder, porque eu não fazia alteração do que era necessário, que era do meu mindset, do meu comportamento, da minha mentalidade, eu tinha perdido todo esse tempo e tinha gasto todo esse tempo de melhoria, gasto todo esse tempo de evolução pessoal que eu poderia ter tido. Então, o álcool é sim uma doença para a vida toda e não existe nada que contrarie isso hoje, tá ok? Não existem casos de pessoas hoje, casos realmente onde a pessoa ela era um alcoólatra em atividade e deixou de ser alcoólatra e com o passar do tempo voltou a beber socialmente. Infelizmente, isso não existe e é importante para a sua recuperação que você assuma esse compromisso de pensar dessa maneira, assuma o compromisso de garantir que não importa quanto tempo você fique afastado do álcool, você não vai acreditar, porque é uma mentira que conta-se para si mesmo. É uma autossabotagem. Você não pode acreditar que pode retornar a beber, porque você não pode. Não importa se você se descobriu alcoólatra aos 15 anos e aos 20 anos estava, entre aspas, recuperado. Você não estava recuperado. Você está em controle, você está controlado, o seu mindset, a sua mentalidade está sendo construída dia após dia. Não importa se você tem 30 anos, 40 anos, 50, se você tem 70 anos e você está afastado há 40 anos do álcool, com 70 anos você ainda tem que acordar todo dia de manhã e falar aquela famosa frase que os incríveis alcoólicos anônimos nos ensinaram: só por hoje. Por que a gente fala muito no só por hoje? Porque é muito mais fácil eu ter o controle das próximas 24 horas. É muito mais fácil eu planejar essas próximas 24 horas. E o que é isso? Nada mais do que mindset. Nada mais é do que mentalidade. Eu tenho o controle das minhas próximas 24 horas. Então não importa o problema que eu tiver durante esse dia. As minhas próximas 24 horas, elas serão de sobriedade. E isso todos os dias. E isso vai se repetindo. Inclusive, a gente vai ter um próximo podcast onde a gente vai falar sobre os hábitos e como os hábitos eles moldam o alcoólatra, porém eles também moldam a pessoa em recuperação, o alcoólico em recuperação e garantindo a recuperação por uma vida inteira. Então, essa questão das 24 horas nada mais é do que criar o hábito. É uma questão de mentalidade, mindset, mas vamos falar detalhadamente no podcast futuro. Então, para finalizar, o álcool é uma doença para a vida toda. E se você não acredita nisso, você está se auto-sabotando.
Você pode hoje tentar contrariar essa minha colocação, mas eu tenho certeza que você não vai estar em recuperação. Você vai cair, você vai levantar várias vezes até ter a plenitude do conhecimento de que é uma doença para a vida toda. E se você é um familiar, se você é um amigo, encare dessa maneira. A doença do seu familiar, a doença do seu amigo não vai se curar, não vai ter cura, ele vai controlar, ele vai voltar a ter uma vida normal e, como eu sempre falei, uma vida melhor do que ele jamais teve. Porém, o álcool ainda é um fantasma na vida dele. Então, leve isso como racional, leve isso como verdadeiro e tenho certeza, o seu processo de recuperação será muito mais sólido. Esse era o nosso tema de hoje, eu espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, coloquem em prática. Coloquem em prática porque é um dos pré-requisitos para a recuperação contínua e gradual, como eu sempre falo. A recuperação, ela é diária, ela é para a vida toda. Todos os dias a gente tem que fazer, tomar ações, tomar pensamentos e atitudes que vão ao encontro do nosso grande objetivo, que é manter-nos afastados do álcool e ter uma vida plena e abundante. Peço a vocês, caso não tenham ouvido ainda os episódios anteriores, que o façam. Entrem no nosso canal, entrem na nossa página, assinem o canal, como eu sempre falo, assinar o canal ele é gratuito e também sempre será. Não vou chegar num determinado momento e dizer para vocês, olha, o podcast já não é mais gratuito, não, ele sempre será, porque ele é um projeto pessoal meu. E vocês vão ver que futuramente vocês vão tender a ter projetos pessoais também, porque vão fazer parte da recuperação de vocês. Então eu peço que se inscrevam para receber as notificações de novos episódios. Então esse foi o episódio de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. E também deixo para vocês o meu grande abraço e que fiquem com Deus.